O sol ainda nem rompeu o céu do Pantanal quando a primeira pista aparece. Um rastro na lama profundo se mistura ao capim amassado. E no meio do curral, o que era para ser só mais um bezerro da estação, agora é apenas ausência. Não tem grito, não tem tiro, não tem pegada humana, só marcas redondas perfeitas, como assinaturas de um predador que atravessa porteiras há mais de 200 anos. Da mesma maneira que tigres devoram gauros e que leões caçam búfalos, a onça também volta seu radar para os bovinos adultos. Em maio de 2025, um vídeo se tornou viral ao mostrar que uma onça pintada tinha arrastado um boi adulto para o rio após abatê-lo. Mas não é só a onça pintada que retém essa fúria. Em dezembro de 2025, onças pardas foram responsáveis por abater 6 cabeças de gado em apenas 30 dias, resultando em um prejuízo de milhares de reais para um fazendeiro do interior de São Paulo. Ainda no ano de 2025, 2 eventos isolados acenderam um alerta muito maior para ataques como esses. Na cidade brasileira de Sobradinho, região do Distrito Federal, uma onça abateu 2 bezerros e uma vaca em uma única noite. A quilômetros dali, na região de Tocantins, bezerros e porcos foram dizimados também em uma única noite. Na biologia, chamamos isso de evento de predação excedente, ou ataques sucessivos de oportunidade, onde o felino abate mais de um animal em menos de 24 horas. Em Poconé, uma região do Pantanal localizada no Brasil, esse tipo de cena não é novidade. Ele se repete em madrugadas diferentes, em fazendas diferentes, sempre com o mesmo recado escondido. Alguém entrou, alguém escolheu e alguém pagou. A pergunta é, quem vai pagar na próxima noite? O produtor que vê seu sustento indo embora? Ou a própria rainha manchada do Pantanal, a onça pintada, que quase sempre termina sendo caçada em retaliação, como se a fome fosse um crime? Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai assistir a guerra mais antiga do campo brasileiro, o homem e a onça. Mas com um detalhe que muda tudo. Desta vez a história não termina com vingança e pólvora. Ela termina com inteligência. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Brasil, região de Poconé, Pantanal. Aqui, a pecuária e a vida selvagem dividem o mesmo território há mais de 200 anos. Só que dividir é uma palavra bonita demais para descrever o que realmente acontece. A rotina do campo sempre foi acompanhada por uma guerra silenciosa. De um lado, o produtor rural tentando proteger aquilo que sustenta a família, a fazenda, a geração que veio antes e a geração que ainda vai nascer. Do outro, a onça pintada. O maior predador das Américas, um corpo desenhado para caçar, uma mente feita de paciência e um instinto que não conhece boletos, cercas de arame liso ou discussões humanas sobre culpa. Durante décadas, esse conflito quase sempre terminava do mesmo jeito: prejuízo para o fazendeiro, morte de bezerros e às vezes num ataque que dura segundos, às vezes numa sequência de noites que parece perseguição. E muitas vezes, a eliminação da própria onça em retaliação ou vingança. Um ciclo bruto, previsível e lamentável. A cada bezerro perdido nasce uma raiva. A cada onça abatida nasce um vazio no bioma. E no meio, uma pergunta que assombra qualquer um que ama esse lugar. Será que não existe saída que não seja tragédia? Nos últimos meses, algo começou a mudar no Pantanal. E essa mudança não veio de fora com um discurso bonito, nem com solução pronta de laboratório distante. Ela veio de dentro das próprias porteiras, de gente que vive o dia a dia do campo e conhece a realidade pelo cheiro da terra e pelo som da noite. Foi ali que nasceu o Instituto Impacto, uma iniciativa criada por pesquisadores, veterinários e moradores locais. A proposta era ousada: provar que é possível manter a pecuária lucrativa e ao mesmo tempo garantir a sobrevivência da onça pintada. O tipo de frase que muita gente ouve e ri, até ver funcionando. Segundo Paul Haad, médico veterinário e fundador, coordenador do Instituto, o primeiro passo não foi instalar equipamento nenhum, foi desarmar preconceitos.
Porque para ele não existem vilões nessa história, e isso é difícil de engolir quando você está olhando para um bezerro morto, faz a conta do prejuízo, quando você sente que a noite te roubou. Mas os números do Pantanal explicam por que o produtor muitas vezes se sente encurralado. Cerca de 95% do Pantanal é área privada e aproximadamente 80% está diretamente ligado à produção rural. Os moradores locais, chamados de pantaneiros, sempre foram os maiores guardiões do bioma na prática. Só que guardião também sangra quando não tem alternativa. E a onça é oportunista. Não por maldade, mas por eficiência. Ela não vai desperdiçar energia. Quando encontra gado desprotegido, principalmente bezerros, ela ataca. Esse felino é um predador de emboscada. A aproximação é baixa, colada no chão, invisível no capim. O corpo desce, as patas quase não fazem som. O coração do bezerro acelera tarde demais. O impacto acontece, uma mordida que imobiliza e um silêncio que parece engolir o curral inteiro. Para o produtor, isso vira prejuízo real. Sem ferramentas eficazes, muita gente passa a ver a onça como inimiga. E é aí que a tragédia acontece para os dois lados. Foi nesse cenário que a transformação começou dentro da fazenda Piuve, uma propriedade de cerca de 7.000 hectares, com aproximadamente 2.500 cabeças de gado, administrada há 5 gerações pela família Eubank. Um retrato clássico do Pantanal produtivo, trabalho e tradição. Mas também a tensão permanente de saber que a cerca que segura o gado não segura um felino manchado que caça com o cérebro antes de caçar com as garras. A solução encontrada parece simples à primeira vista, mas carrega ciência, observação de comportamento animal e uma inteligência que muita gente subestima. A chamada cerca elétrica educativa. E preste atenção nesse nome, educativa, pois ela é diferente de tudo que você conhece. Não é uma armadilha, não é um instrumento de tortura, é uma lição rápida e memorável, construída do jeito certo para conversar com a biologia da onça. Diferente das cercas convencionais feitas só para conter o gado, esse sistema foi desenhado pensando no modo de ataque do maior predador das Américas. São 3 fios eletrificados, todos positivos, instalados de forma intercalada e começando a apenas 20 centímetros do chão. Isso não é detalhe técnico. Isso é psicologia predatória aplicada na prática. Porque a onça não costuma pular para atacar um curral como se fosse um cervo saltando cerca. Ela se agacha e rasteja. Ela se aproxima furtiva. E é exatamente nesse ponto que ela encosta no fio. Quando isso acontece, o animal recebe uma descarga de aproximadamente 6.000 volts. O número assusta, eu sei. Parece que vai queimar e ferir, mas aqui vem a parte que separa a ciência da brutalidade. A tecnologia é segura. A voltagem é alta, sim, porém a amperagem é extremamente baixa. O choque dura uma fração de segundos, não causa queimaduras, não provoca ferimentos, não deixa sequelas físicas. O objetivo nunca foi machucar a onça. A ideia é gerar um susto forte, uma experiência desagradável o suficiente para criar uma memória negativa. O recado é simples e definitivo. Esse gado não vale o risco. Só que os pesquisadores do Instituto Impacto, ao colocarem câmeras e armadilhas fotográficas, descobriram algo que quebra paradigmas. Algo que parece simples, mas é raríssimo. Eles publicaram um artigo científico internacional relatando um fenômeno que muita gente nem imagina ser possível: aprendizado social entre onças pintadas, ou seja, uma onça aprendendo com a experiência da outra sem precisar sofrer na pele. As câmeras registraram um jovem macho chamado Caduzinho se aproximando de um curral protegido junto com uma fêmea conhecida como Bahia e seus filhotes. Eles chegam, avaliam. Caduzinho tenta avançar e então acontece o contato, a descarga. A reação é imediata. Não é dor que destrói, é susto que marca. Um recuo brusco, um salto instintivo, um não elétrico que atravessa o corpo e vira lembrança. E aqui vem o choque verdadeiro. As outras onças não precisam tocar o fio. Elas apenas observaram a reação do macho, viram o perigo, entenderam a mensagem e desistiram do ataque. O grupo inteiro abandona o gado. Pense no que isso significa. Não é só uma cerca que funcionou.
É um predador no topo da cadeia recalculando o risco como se estivesse fazendo conta. E mais, transmitindo essa conta para o grupo sem palavra nenhuma, sem linguagem humana, só comportamento, mostrando que a inteligência selvagem de uma onça pintada pode ser bem maior do que imaginamos. Dias depois, as mesmas câmeras registram essa onça caçando capivaras, presas naturais, ou seja, a cerca não deixou a onça com fome. Ela apenas redirecionou o predador para aquilo que ele sempre caçou na natureza. Na prática, a cerca virou uma educadora, um limite que não mata, mas ensina, um não que salva a vida dos dois lados. E os resultados no campo foram claros, quase insultantes de tão objetivos. Nas propriedades monitoradas, a mortalidade de bezerros por ataques de onça caiu cerca de 83%, um número que muda completamente a relação entre produtor e predador, porque quando o prejuízo cai, a raiva perde combustível. Quando a perda para, a vingança vira desnecessária. E de repente, aquela madrugada que costumava terminar em alguém vai pagar, ganha outra possibilidade. Ninguém precisa morrer por isso. E quando a gente olha para os custos, o impacto é ainda mais evidente. O investimento para instalar cerca elétrica na área protegida foi equivalente ao valor de apenas 2 bezerros. Em contrapartida, sem a cerca, apenas uma onça pode abater aproximadamente 18 bezerros de 6 a 4 meses. Faça as contas com calma. Não é só um ganho ambiental. É retorno financeiro rápido, direto e incontestável. Pela primeira vez, pesquisadores viram produtores tirarem dinheiro do próprio bolso para investir na convivência com a onça e não na sua eliminação. Isso não é detalhe, isso é mudança de mentalidade. Mas o projeto não parou nos grandes produtores, porque existe um Pantanal que quase nunca aparece em vídeo e programa de televisão. O pequeno produtor ribeirinho que vive com pouco e depende de poucos animais para sobreviver. E aqui a matemática da tragédia é ainda mais cruel. Para quem tem 5 bezerros, perder um para a onça significa perder 20% de todo o patrimônio. 20% arrancados numa noite, em um ataque. Já tivemos casos de vidas humanas serem perdidas, como foi a tragédia ocorrida em 2025 com Jorge Ávalo, que perdeu sua vida após a investida de uma onça pintada. Inclusive, contamos em detalhes essa história aqui no canal. Se a propriedade em que Jorge vivia tivesse esse tipo de cerca, provavelmente tal ataque teria sido evitado. Por isso, com o apoio de organizações como o WWF Brasil e a Associação de Zoológicos da América, o projeto busca expandir essa tecnologia para outras áreas do Pantanal. A visão para os próximos 10 anos é clara, e ao mesmo tempo quase poética. Um Pantanal onde a onça pintada deixe de ser vista como inimiga e passe a ser entendida como parte do bioma e da fazenda. E isso é uma inversão brutal do instinto humano mais antigo, o instinto de eliminar aquilo que dá prejuízo. Porque a história do Pantanal sempre teve 2 gatilhos, medo e perda. O medo do que você não controla e a perda do que você não pode repor. Só que quando você cria uma ferramenta que reduz a perda e dissolve o medo, você abre espaço para algo raríssimo, coexistência real. Não a coexistência de propaganda, a coexistência prática, suja de barro, comprovada em números, que acontece quando o produtor percebe que proteger o gado não precisa significar exterminar o predador. No fim, o Pantanal continua sendo o que sempre foi, um lugar onde a vida não pede licença e a morte não manda aviso. A onça não é vilã, o produtor não é monstro, a verdade é que a natureza não conhece moral, conhece necessidade. A diferença é que nós temos uma escolha que nenhum outro animal tem. Podemos aprender sem destruir. Comente sua opinião nos comentários e, por favor, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.